determinar a quantidade de tecido para uma peça de roupas. Eu aposto que se você é iniciante ou não tem muita experiência ainda na hora de confeccionar uma roupa, talvez essa seja uma dúvida que você tem aí. O meu objetivo aqui nesse canal é te ajudar a elevar suas técnicas na confecção de roupas a um nível profissional através do meu método, que é o método Miss Vale. Então, se você acha esse tema relevante, não esquece de já curtir aqui esse vídeo. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve, porque aqui eu estou sempre compartilhando assuntos relacionados à modelagem, recorte e à costura de roupas. Aqui nesse vídeo eu resolvi compartilhar com vocês uma aula do meu curso online, onde eu explico detalhadamente como que você pode calcular a quantidade correta de tecido para o seu projeto de costura. Vamos lá? Agora que você já definiu qual vai ser o modelo de roupa que você vai fazer e qual o tecido que você vai utilizar, chegou a hora de determinar a quantidade de tecido para o seu projeto. E para isso, primeiro a gente tem que levar em consideração 3 aspectos que são fundamentais. O primeiro deles é qual é o tamanho do manequim da pessoa que vai usar essa roupa. O segundo aspecto é qual o modelo da roupa. E o terceiro aspecto é a largura do tecido que vai ser utilizado. Então, com relação ao tamanho do manequim, é bem fácil a gente identificar, né? Porque uma pessoa que veste um tamanho P, ela vai gastar bem menos tecido do que uma pessoa que veste GG, tá? Além dessa questão da largura, né? Da largura corporal da pessoa, também tem a questão da altura. Uma menina baixinha, ela vai gastar também um pouco menos de tecido do que uma mulher mais alta. Então, por isso que é importante, primeiro, a gente avaliar a pessoa que vai utilizar, que vai vestir aquela roupa. Já que na questão do modelo da roupa, se você observar uma saia reta, uma saia básica reta, ela tem bem menos tecido que uma saia godê, aquelas saias que são bem rodadas. Então, o modelo da roupa, ela vai influenciar também na quantidade de tecido que você vai utilizar. Geralmente, roupas que são mais alinhadas, que são mais retas, elas tendem a gastar menos tecido. Agora, roupas que são mais rodadas, que são essas esvoaçantes, elas gastam mais tecido. Então, isso também vocês têm que levar em consideração na hora de calcular a quantidade de tecido. Já que no quesito largura do tecido, a maioria dos tecidos tem 1,40 m de largura. Só que quando a gente vai posicionar ali um molde sobre o tecido, a gente geralmente dobra esse tecido pela metade. Então, na largura do tecido, a gente acaba tendo 75 centímetros para poder posicionar todos os moldes ali em cima do tecidinho dobrado. Alguns tecidos, atualmente não é muito comum, tá? Mas alguns tecidos têm menos que isso, tá? Menos de 1,40 m de largura. E aí, quando você dobra, ele fica bem mais estreito. Então, na hora de comprar o tecido, você se atenta para ver se realmente o tecido que você vai usar, ele tem 1,40 m de largura, que é o que geralmente a gente utiliza para fazer roupa. Eu vou dar um exemplo prático agora de como calcular a quantidade de tecido, tá? E aí eu vou usar como exemplo esse modelinho de roupa aqui. Aqui no quadro eu fiz uma representação de um tecido, que é essa parte preta, que está dobrado no meio, por isso então aqui eu tenho 75 centímetros de largura e aqui eu tenho 1,50 m de comprimento. Aqui dentro eu fiz a modelagem desse vestido, eu desenhei a modelagem desse vestido para uma pessoa que veste P. Mais na frente vocês vão até ter uma noção melhor dessa questão aqui do posicionamento da modelagem em cima do tecido, tá? Mas aqui nessa aula eu só quis mostrar para vocês como cabe tranquilamente em 75 centímetros a modelagem para uma pessoa que veste P. Para você saber se realmente vai caber, você tem que ter noção das medidas de circunferência da pessoa, tá? Então, para um tamanho P, a maior medida de circunferência que eu vou ter aqui nessa modelagem para essa pessoa que veste P é 28 centímetros, 28,5, que é a medida do quadril da pessoa.
Se eu pegar 28 e somar mais 28 aqui das costas, eu vou ficar dentro do limite de 75 centímetros, que é a largura do tecido que eu tenho. Agora, se eu for fazer esse mesmo modelo de roupa para uma mulher que tem essa circunferência de quadril bem maior, digamos que aqui, né, na modelagem dela dê 38,5, já não vai caber em 75 centímetros, né? Porque aqui, ó, em 75 centímetros só caberia do lado um do outro 37,5. E aí, nesse caso, o que eu faria com esses moldes aqui? Eu ia ter que colocar um embaixo do outro. E logo, isso ia me obrigar a comprar mais tecido, tá? Que eu ter que ser duas alturas dessas aqui, ó. Uma embaixo da outra, tá bom? Aí, aqui no 1,5 m, coube de boa a modelagem também da manga e da gola. No que sobrou aqui dessa altura, ó, cabe de boa aqui a minha manga e a golinha. Ainda sobra um pedacinho, que é uma margenzinha de erro. Tá bom? Então, é assim que a gente calcula a quantidade de tecido, levando em consideração as medidas de largura da pessoa e do tecido e também o comprimento, tá? Aqui no caso é um vestido que não é longo, mas se fosse um vestido longo, talvez ia precisar de mais tecido. A forma mais assertiva, gente, da gente achar a quantidade certa de tecido é já tendo a modelagem pronta. E quando você tem a modelagem pronta, você consegue calcular isso com mais precisão. No caso das saias godês, aí esse é o tipo de peça que gasta bastante tecido, tá? Para calcular a quantidade de tecido para uma saia meio godê, por exemplo, você vai ter que ter a medida do raio da cintura da pessoa, mais o comprimento desejado. Por exemplo, para essa pessoa aqui que tem um raio de 28 centímetros, só daria aqui com o tecido dobrado aqui, ó, com a largura de 75 centímetros para cá, só daria para fazer uma saia de 50 centímetros de comprimento. Se você quisesse, por exemplo, fazer uma saia midi, que tem 75 centímetros, não daria para manter a dobra do tecido aqui, juntando a orelha aqui, né? No caso aqui seria a orelha, tá? Então aqui desse jeito, para essa pessoa de raio 28, só daria uma saia de 50 centímetros, que é o que sobraria. Aqui no caso, ó, a gente cortaria, entendeu? Aí, no caso de você querer uma saia meio godê midi ou longa, aí no caso a forma de dobrar o tecido teria que ser diferente, tá? Deixa eu apagar aqui para exemplificar melhor. No caso, aqui seria a dobra do tecido, porém a orelha seria aqui e aqui, ó. Ou seja, você estaria dobrando o tecido no sentido do comprimento. No caso, isso aqui seria o comprimento do tecido. Aí, dessa forma, você ia conseguir fazer de boa uma saia longa. A forma de posicionar o molde, da mesma forma. Raio. Digamos que aqui é um raio de 28 centímetros. E o comprimento desejado. Vou botar aqui, por exemplo, uma saia de 75. Já marquei aqui, pra cá também, 75. Ó, então ia ter que aumentar mais tecido. Como aqui é o comprimento eu que vou determinar, né? Aí vem aqui, ó. Aí, nesse caso aqui,
como que faria para saber o tanto de tecido que ia gastar para essa saia midi? Você vai pegar o raio, que é um exemplo, tá? É lógico que essa medida varia, mais o comprimento, soma os dois, o resultado dobrado 2 vezes. O tecido tá dobrado aqui, ó, tá vendo? Então, acho que aqui dá 103 vezes 2. 2 metros e 6 centímetros. Só que aí, no caso, a gente arredonda, né? Arredonda para mais. E aí, se vocês forem fazer mais comprida, aí vai aumentando, tá, gente? É sempre assim. Raio mais comprimento. 2 vezes. Agora, vamos aqui no caso do godê total, que é aquele godê que é o mais godê de todos. Aí, no caso, a gente tem 2 alternativas. Ou mantém, né, a orelha do tecido aqui, ó. Orelha. E aqui a largura, né, normal. 75. Tecido dobradinho no meio. E coloca o molde dobrado aqui e faz uma dobra aqui também, ó, pra baixo no comprimento. Aí você pega e posiciona o molde assim, ó. E aqui, ó. Aí vai ficar a dobra aqui também, tá? Dobra aqui. E dobra aqui. Imagina que isso aqui é a dobra, tá? Aqui tá por trás. É um espelho, né, no caso. Aí você vai ter que ver quanto que tem de raio e somar com o comprimento desejado. Só que a mesma situação lá do meio godê. Dependendo do comprimento que você quer, do godê total, não vai caber aqui na largura. Aí você vai ter que dobrar daquele outro jeito também. Vai dobrar no comprimento. Deixa eu apagar aqui. Aí, no caso, a orelha vem pra cá e pra cá. Aqui fica sendo o comprimento do tecido. E aqui a largura total dele. Aqui tem 1,40, esse totalzão aqui, ó. Aí, dependendo do comprimento, você vai ter que cortar 2 vezes. Se for, por exemplo, um godê total, provavelmente você vai ter que cortar 2 vezes. Aí você vai colocar uma partezinha aqui e a outra aqui, ó. E depois, de novo. Aí, no caso do godê total, para achar a quantidade certinha de tecido, nesse caso aqui, né, dependendo do comprimento ser muito longo, você vai pegar a medida do raio, mais o comprimento, 4 vezes. Por quê? Porque dependendo do comprimento, se for longo, você vai ter que cortar 2 vezes na dobra. Então, aqui tem uma dobra, aí conta esse comprimento e o de trás, e depois de novo. Aí, no caso, a saia godê total longa, se for uma longa, você vai ter que botar costuras nas laterais. Nessa questão de calcular a quantidade de tecido, a experiência vai ensinando muita gente. Então, com o tempo, a gente nem precisa ficar fazendo essas contas milimétricas. A pessoa vai falar, eu quero uma saia godê comprimento tal. Só de olhar a pessoa, você já vai ter uma noção do da medida do manequim dela e pelo comprimento que ela te falar, é tanto de tecido, entendeu? Com o tempo a gente vai ganhando experiência nesse sentido, mas no início é assim, tá? A gente precisa usar a modelagem que a gente tem pronta como referência para não pedir para a pessoa ou até mesmo a gente não ficar comprando tecido além do que é necessário.